A Sucesso Bambuí FM apresenta Polícia em Notícia. Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências policiais. Polícia em Notícia. Apresentação: Tenente Carlos. Muito bem, vamos então falar com o Tenente Carlos, o primeiro tenente, comandante do pelotão aqui de Bambuí. Muito bom dia, tenente. Bom dia, Juliano. Bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. Tá melhor hoje, né? O último programa. Hoje, segunda-feira tava falando nada. A voz não saía. Essa gripe danada aí. Dizem que é doença de rico, então eu tô bem na fita, viu? Então a gente iniciou o programa. Tivemos mais alguns dias, né? A gente sempre orienta. Infelizmente, as pessoas têm, acho que, as pessoas talvez não nos ouvem, às vezes não tem as pessoas que acontecem os delitos não estão nos ouvindo. Ou então desleixo mesmo, furtos por distração, deixando casas abertas, tem sido uma constância. Bambuí, antigamente a gente saía para casa de parentes, poderia deixar a janela aberta, a porta só no trinco. Hoje em dia não dá mais para facilitar, né, tenente? A gente vê os furtos, na grande maioria, às vezes, por uma falta de zelo das pessoas. Elas não observam alguns detalhes que a gente tem repassado. Então a gente, mais uma vez, tivemos algumas ocorrências. Começando a resenha aqui, no dia 14, às 16 horas e 20 minutos, os militares foram acionados na porta do Instituto Federal lá no IFMG, onde dois jovens se envolveram em uma briga, por motivos fúteis, onde, segundo um brincou com o outro não agradou e partiu para agressão com socos e chutes para cima do outro, causando algumas lesões leves. Os pais estiveram no local, foram advertidos, orientados, e os jovens advertidos sobre a ação deles. O sargento Ribeiro volta a atender essa ocorrência. Também os membros do Conselho Tutelar também se fizeram presentes. Às 19 horas e 10 minutos, ainda no dia 14, durante o policiamento das proximidades da Praça Veríssimo de Souza, ali próximo à estação, perto do quartel, vários jovens em atitude suspeita. Os militares abordaram e foram encontradas 2 buchas de maconha e algumas pedras de crack com alguns dos envolvidos que foram conduzidos para a delegacia. Sargento Rodrigo, Cabo Cláudio e Soldado Donato participaram dessa ocorrência. Já na data de ontem, às 17 horas e 15 minutos, os militares foram acionados na rua João Paim. Segundo a vítima, o mesmo deixou sua carteira contendo vários documentos, cartões bancários, talões de cheque, R$3.800 em dinheiro dentro dessa carteira no interior de um veículo, onde ele trabalha. Porém, ele tem o costume de não trancar o veículo. E em determinado momento, ele foi lá entrar no veículo e detectou, já no final da tarde, que o veículo tinha sido aberto, não teve arrombamento, porque o veículo estava destrancado e havia sido furtado sua carteira com todos esses documentos, R$3.880 em dinheiro, uma quantia significativa, certo? Então, deixou o veículo destrancado. Então, facilitou. O cidadão vê a carteira lá, ele observa, vê dinheiro, então quer dizer, se dificulta, está acontecendo. E se facilita, a coisa acontece mais ainda. Então a gente, mais uma vez, orienta, tranca o veículo. Eu, por exemplo, tranco o veículo. Se está na porta de casa, eu tranco. Na garagem, eu tranco. Quer dizer, não é zelo, não. Isso é questão de segurança. Certo? Então, mais uma vez, foi por um desleixo, por uma falta de atenção da própria vítima. O Cabo Nelson, o Soldado Fabrício, atenderam essa ocorrência. Às 19 horas e 20 minutos, no dia 15, na data de ontem, os militares foram acionados na rua Eli Leandro. Segundo o solicitante, sua esposa e sua filha, as duas passaram a se agredir mutuamente, com tapas e empurrões. No local, os militares, a situação já estava tranquila, sendo as partes advertidas e orientadas. O sargento Ribeiro, Cabo Volta, atendeu essa ocorrência. Às 21 horas, a data de ontem ainda, a vítima procurou o quartel, alegando que reside na rua Turquesa e elemento não identificado adentrou em sua residência, furtando uma carteira onde continha R$500 aproximadamente em dinheiro, cartões bancários, cartão de crédito, documentos pessoais e documentos do seu veículo. A vítima não tem suspeita. O sargento Ribeiro e Cabo Volta também atenderam essa ocorrência. Mas outra ocorrência de furto, hoje pela manhã a vítima procurou o quartel, alegando que reside na rua Dr. Mário Campos, e ela deixou a sua bolsa com onde havia uma carteira com vários documentos dentro dessa bolsa,
dinheiro, documentos pessoais, documento de veículo, e elemento não identificado adentrou, e segundo ela não, a porta estava destrancada. Ela teve esse descuido e alguém entrou. O cidadão revirou a bolsa, deixou alguns documentos pessoais. Ele levou apenas o dinheiro e cartões de banco. Assim, menos mal. Tudo é ruim, mas menos mal. Pelo menos os documentos, carteira de habilitação, alguns documentos de veículo, algumas coisas, o cidadão, o autor, deixou para trás, julgado lá na porta da residência. Mas dinheiro e documentos de banco ele levou todos, cartões de banco ele levou. Então, a gente mais uma vez orienta as pessoas para estarem se cercando de segurança, evitando para que situações como essa aconteçam. Você deixa a porta aberta, a janela aberta, a situação facilita, né? Então a gente orienta também na zona rural, se for ausentar também, vamos tentar se cercar de certos detalhes para que a gente evite delitos. Foram essas as ocorrências então, tenente? Perfeito. Bom, a gente passa aqui para algumas dúvidas aqui. Uma ouvinte gostaria de uma orientação. Ela disse que terminou o namoro, né? E o seu ex-namorado, ele insiste em ficar ligando para ela já tem um novo relacionamento, e o ex-namorado fica incomodando, perturbando muito com ligações, liga inclusive para o atual namorado dela, levantando falso. Ela diz que em uma dessas ligações, ela gravou a conversa, ela tem gravado a ligação com o número do celular que ele ligou. Ela gostaria de saber o que fazer com essa gravação com o número do celular dele. Ela mesma citou, né, na denúncia, ele está perturbando ela. Se está perturbando, nada, pode ser feita uma ocorrência de perturbação de tranquilidade, certo? Então, ela pode estar procurando a delegacia ou o quartel para o registro de uma ocorrência de perturbação baseado nessas alegações. Muito bem. Uma outra dúvida aqui. Um ouvinte diz que tem uma propriedade rural, e nessa propriedade rural tem uma cachoeira. E as pessoas, devido ao calor grande que estavam fazendo, as pessoas estavam indo nessa cachoeira para se refrescar. Só que as pessoas, segundo o dono da propriedade, estão deixando muito lixo no local. E ele foi até lá, pediu para que as pessoas não deixassem lixo lá, e os frequentadores da cachoeira, inclusive, queriam agredi-lo, o dono da propriedade. Que eu gostaria de saber o que ele pode estar fazendo. Tem como ele... Lógico, a propriedade é dele, ele pode proibir as pessoas de irem na cachoeira? Os mananciais d'água, ele é público, ele é da União, certo? Você não pode represar um rio para fins próprios. Todos os mananciais são de propriedade da União. Agora, o acesso a esse manancial, evidentemente, você tem que passar por uma propriedade, aí tem que estar sendo autorizado. Aí, evidentemente, que se o cidadão quiser impedir utilizar no caso, sua fazenda, o seu terreno para chegar nesse manancial de água, né, essa cachoeira, ele pode perfeitamente proibir, certo? O que a gente se orienta, a gente passa para esse ouvinte para estar, se caso ele permitir, que esteja conversando. Agora, se as pessoas não estão realmente tendo devido zelo, deixando materiais, restos de lixo nesse local, evidentemente, por questão até de preservação do meio ambiente, perfeitamente, não tem nada que impeça. Ele está proibindo as pessoas de adentrar na sua residência. Não, o aspecto não é proibir de utilizar o manancial da água, a cachoeira, mas de adentrar na sua propriedade. Aí ele pode perfeitamente proibir. Mas a pessoa vir pela cachoeira abaixo, nada impede, que o manancial ele é público, ele é da União. Muito bem. Um caso aqui complicado aqui, tenente. O ouvinte gostaria de saber o seguinte: segundo esse ouvinte que entra em contato conosco, na comunidade de Abacaxis, aliás, até gostaria de mandar um abraço para todo o pessoal lá pessoal que está se recuperando, né? Em Abacaxis, uma audiência muito grande lá, um abraço para todos vocês aí. Mas um ouvinte diz o seguinte, que lá na comunidade de Abacaxis tem um campo de futebol, onde o ex-dono, há mais de 20 anos, quando vendeu o terreno, reservou o campo à comunidade. O pessoal sempre joga bola lá, pois é o único campo que eles têm. E agora, segundo o ouvinte, o fazendeiro que é dono lá das terras, ele quer... Como é que é aqui? Quer dividir o campo. Ele está fazendo uma cerca ao redor do campo para aumentar o pasto. E o campo fica no terreno dele. Está dentro dos terrenos dele, mas ele quer cercar e o pessoal não gostaria que cercasse, porque é o único campo de futebol que eles têm.
Conversaram com o proprietário, ele disse que vai deixar uma porteira para as pessoas entrarem e jogar o futebol. Só que a população ali da região não quer uma porteira, querem o campo aberto, pois sempre foi assim na comunidade. Eles gostariam de saber o que podem fazer, acionar a PM, fazer um abaixo-assinado junto à população, registrar alguma queixa na delegacia. O que eles podem estar fazendo? Lembrando que o campo está dentro do terreno lá do fazendeiro. A partir do momento que esse cidadão, ele doou, aí acabou. Agora, se ele não tiver doado... Acho que quem doou, pelo que eu entendi, doou foi o que vendeu há mais de 20 anos. Se tiver algum documento dessa doação, o cidadão não tem autoridade nenhuma mais. Agora, é uma questão de estar conversando. A princípio, não estou vendo nenhum delito sendo vislumbrando nenhum delito aí. Então, não cabe registro. Um negócio, é um entendimento, a conversar para que as partes entrem e todo mundo fica... Não adianta a gente tentar resolver a coisa de forma, às vezes, forçada, né? Com registro de ocorrência, que aí vai piorar mais as coisas. Se tem algum documento formal desse cidadão da antiga propriedade falando que ele doou, aí o novo dono, evidentemente que ele tem, aí pode ser feito na justiça. Agora, caso contrário, se realmente apenas uma conversa, deixou, é tentar conversar com esse novo dono realmente para que o pessoal utilize aquele espaço, o espaço do lazer, entendeu? Acho que é uma questão de bom senso, estar conversando. Agora, aí o cidadão vai, evidentemente, se ele está cedendo, ele vai ter alguns limites, evidentemente, para que as pessoas utilizem. Cercar, acho que não vejo nenhum empecilho, se as pessoas estão utilizando, ele não está impedindo, apenas está cercando. Então, acho que tem de errado. Até que ele deixaria uma porteira aberta, né? Só uma porteira para que as pessoas pudessem abrir e ir lá jogar bola, mas eles parece que não querem, né? Então, acho que aí está sendo um excesso, como diz, as pessoas estão, às vezes, excedendo um pouco nas exigências, meu entendimento. Bom, mudando aqui de assunto, um ouvinte diz que próximo à sua casa construíram uma torre e não tem nenhuma luz lá no alto dessa torre. Toda torre tem que ter uma luz, né? Até para indicar helicóptero, avião, alguma coisa assim. E não tem nenhuma luz lá em cima. A pessoa diz que se não é lei essa luz em cima dessa torre, não tem que ter essa luz. Isso aí é mais a questão de segurança, entendeu? A questão de segurança para de aeronaves, principalmente à noite. Aqui nós não temos muito essa situação, mas em grandes centros, onde tem muito fluxo de aeronaves, né? Helicóptero, aviões, para evitar mesmo a questão de segurança. Mas particularmente eu não me recordo se tem alguma coisa escrita em termos de lei que proíba ou que exija isso, não. Certo? A gente tem que verificar. Mas eu não tenho conhecimento, que é uma coisa totalmente atípica, né? Eu, pelo menos, nunca, nesse tempo todo, nunca tive alguém solicitando uma situação como essa. Certo? A gente tem que verificar na legislação se tem algo que obriga a pessoa a estar colocando. Mas é questão de segurança mesmo. O ouvinte gostaria de uma orientação. Diz o seguinte: tenente, eu tenho um carro branco e tenho outro carro idêntico ao meu, e esse outro veículo tem som e o condutor faz muita bagunça, deixa o som muito alto e as pessoas chamam a polícia para ele e sempre param essa pessoa que está entrando em contato conosco, porque normalmente elas passam só a característica do veículo, né? Um veículo assim branco, e sempre param ele que nem tem som, segundo ele. Ele gostaria de uma orientação. O ideal é pegar a placa, né? Porque aí pela placa não tem como. Realmente, se possível, pegar a placa desse outro veículo que é parecido com o dele, ou igual, né? Apenas muda a placa. E se o carro dele realmente ele não tem som que esteja perturbando alguém, que às vezes ele tem um som que às vezes esteja perturbando alguém, ele pode, porventura, também estar fazendo de vítima. Às vezes, ele realmente é autor. Tem que ser verificado. Então, se realmente ele é vítima, está sendo, de certa forma, injustiçado, ele, se possível, pegar a placa deste veículo, desse outro, para que a gente possa, os militares possam estar abordando o veículo realmente que está cometendo as infrações. Bom, tenente, essas foram as dúvidas dos nossos ouvintes na manhã desta quarta-feira. Gostaria muito de agradecer ao tenente pelas informações do programa de hoje. Desejar uma boa semana até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta-feira e desejar um feliz aniversário hoje para Jaine, namorada do meu filho. Hoje já está completando mais um ano. Meu filho fez aniversário 2 dias atrás, hoje é aniversário dela. Então, gente, Jaine, que você seja feliz, que Deus abençoe a sua vida. Tenham todos um bom dia. Muito bem, este foi o programa Polícia em Notícia, desta quarta-feira, dia 16 de janeiro
2013. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CEMIG, a melhor energia do Brasil.